o valor algébrico da projeção de um vetor V sobre um vetor unitário U, tá? É a norma da projeção. Norma de sua projeção. Porque agora eu já posso calcular, né, a norma. Eu sei calcular a norma. Então, quem é a norma da projeção? A norma da projeção de V sobre U. Sempre o primeiro é quem eu estou projetando, sobre U. A norma disso é exatamente a norma de V vezes o módulo do cosseno de UV. Ou ainda, isso é módulo, né? Porque pode ser negativo, eu estou calculando o valor algébrico, tá? E esse número tem que ser um número positivo nessa norma. E isso nada mais é do que quem? A norma do produto interno de UV, tá? Que a gente acabou de ver aqui embaixo. Tá ok? Por quê? Porque eu calculo a norma disso, a norma de 1 é 1, tá? A norma de 1 é 1. Então, nada mais é do que o módulo de U interno V, o valor, tá? Assim, geometricamente, o módulo do produto interno de um vetor unitário U por um vetor não nulo V, tá? Representa o comprimento do vetor projeção V sobre U, que é exatamente esse cara aqui, né? Esse cara aqui é o vetor projeção, tá? Então, geometricamente, o que é que eu tenho? Eu tenho exatamente que o módulo do produto interno é a norma de projeção do vetor V sobre o vetor unitário U, tá? Então, agora eu vou escrever assim, né? Ou seja, equivalente, para deixar aqui bonitinho, a norma da projeção de V sobre U, nada mais é do que o produto interno do U por V, tá? Então, a partir de agora, vocês têm uma relação entre a norma da projeção e o produto e o módulo do produto interno, tá? Então, vai ser exatamente o comprimento, né? O produto interno de um vetor U por um vetor V, V não nulo e unitário, é o comprimento do vetor projeção, V sobre U, geometricamente, tá? Isso é bem legal, interessante. Tá ok, pessoal? Então, isso daí agora vocês vão ter que praticar, tá? Como é que se pratica? Fazendo exercícios, tá? Deixa eu ver se tem algum... Daqui a pouco eu vou falar... Tá, falar de mais duas coisas e a gente vai fazer uns dois exercícios para vocês verem como é que faz isso, tá? Falar primeiro de vetor perpendicular e a gente faz um exercício e vamos falar de base e a gente faz outro exercício no fim da aula, tá? Para vocês verem também exemplos disso, não ficar só na teoria, tá? Então vamos lá. 2.6.3. 2.6.3. O que é um vetor vetores serem perpendiculares, tá? Vetores perpendiculares. Perpendiculares. Tá? Vou considerar dois vetores não nulos, então sejam A e B vetores não nulos, tá? Então, definição. Dizemos que A e B são perpendiculares, tá? Perpendiculares, se o produto
o ângulo entre eles, desculpa, o ângulo entre eles for 90 graus, ou, né, isso em graus, ou o ângulo entre eles em radiando for π sobre 2 radiano, tá? Neste caso, o que é que isso quer dizer? Neste caso, A interno B, sempre que A interno B for igual a zero, A vai ser perpendicular a B. Se e somente se esse produto interno for zero, tá? Logo, A é perpendicular ou ortogonal a B, C e somente C, A interno B, se o cara for zero, tá? Notação. A é perpendicular a B, e eu vou denotar como sendo A, um tracinho assim, ó, B. Tá? Isso é uma pergunta interessante, botar na prova, tá? Eu dou dois vetores e pergunto se os vetores são perpendicular ou ortogonal. O que é que você tem que fazer? Calcular o produto interno entre eles. Se for zero, então beleza, então são. Se não for, não são. Ok? Então, isso é uma forma simples de calcular produto interno. Vamos dar uma observação e vou fazer um exemplo agora, para misturar essas coisas todas que eu dei até agora na aula. Se A for o vetor nulo, então AB, o produto interno de A por B, é sempre zero, tá? Para todo vetor B. Todo vetor B. O que é que a gente está dizendo? A gente está dizendo que o zero é perpendicular com todos os vetores do R3, por exemplo. Tá? Assim, concluímos que o vetor nulo é perpendicular a todos os vetores, por exemplo, do R3, se eu tiver no R3, tá? Do espaço. Ok? Vamos fazer um exemplo. Deixa eu ver aqui um exemplo interessante. Tá? Esse aqui, ó. Exemplo. Vou fazer um exemplo aqui. Exemplo. Para vocês acompanharem. Os vetores, bem simples. Vetores A e B formam um ângulo de 45 graus. Então, já sei a informação que A e B formam um ângulo de 45 graus. Calcule o ângulo entre U e V, entre dois vetores, U e V, sabendo que eu tenho duas informações, três informações, quatro, vou dar quatro informações, sabendo que a primeira informação é que o vetor U é igual ao vetor A. A segunda informação é que o vetor V é exatamente o vetor A mais B. A terceira informação é que a norma do vetor A vale 6, é um número, e a norma do vetor B vale 1. Tá? Então, eu quero calcular quem é, né? Temos que encontrar o ângulo entre U e V. Né? Quem é esse ângulo? Ok?
Então, esse é um exemplo de uma coisa que vai juntar tudo que a gente fez até agora. Vamos ver como é. A gente já sabe que é um ângulo, né? Então, solução, né? Temos que encontrar isso. Já sabemos quem é um ângulo, né? Já sabemos, por definição, que o cosseno de U com V, isso quem é, pessoal? Quem é o cosseno de U com V? A gente já falou agora. É U interno V sobre norma de U vezes a norma de V. Isso a gente sabe, é a definição do cosseno, né? Deixa eu colocar o igual aqui, ó. Né? A gente sabe disso. Agora, observe o seguinte. Quem é o interno, o vetor V? Quem é esse cara aqui? A gente precisa encontrar o cosseno, né? De U com V, porque a gente viu, ó, quem é o ângulo, a gente definiu o ângulo dessa forma aqui, ó. O arco, ó, o ângulo entre A e B, o arco, cujo cosseno é quem? O produto interno de A por B sobre a norma de A vezes a norma de B. Então, o que é que eu tenho que procurar naquele exercício? Eu tenho que procurar quem é esse cara aqui e calcular a norma de A e norma de B. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, vamos lá. Vamos lá encontrar. Quem é o interno V? A gente sabe. O interno V é o seguinte. U vale A. Tá aqui, ó, na hipótese. E V vale A mais B. Então, beleza. Então, vamos botar aqui. Isso daqui é A. E V é quem? É o interno de A mais B. Só que a gente tem a propriedade, né? A interno A mais B vale quem? Isso aqui é A interno A mais A interno B. E a gente sabe que A interno A é a norma. Então, isso vai dar quem? Isso vai dar igual a norma de A ao quadrado mais A interno B. Tá? A interno B. Vamos lá. A gente vai ver o que é que vai dar. Tá? Só que isso aqui é equivalente a dizer o seguinte, ó. A gente sabe quem é A interno B. A gente sabe calcular. A interno B, a gente sabe que é cosseno de A por B vezes a norma de A vezes a norma de B. Tá? Então, vamos lá. Sabemos que quem é A interno B? Isso aqui é quem? É a norma de A vezes a norma de B vezes o cosseno de A por B. E esses valores eu tenho. Quem é a norma de A? Eu dei na questão. A norma de A vale 6 e a norma de B vale 1. Então, vou substituir aqui. Ó. Isso aqui é 6, isso daqui é 1. E eu sei quem é o cosseno, eu sei quem é o ângulo entre A e B. O ângulo entre A e B está aqui, ó, no exercício, foi dado. A e B, o ângulo, é 45 graus. São 45 graus o ângulo. Então, isso aqui é cosseno de 45 graus. Só que você vai precisar saber quem são os cossenos, pelo menos de 60, 90, 45, 180, os básicos, né? Isso daqui é raiz de 2 sobre 2, tá? Então, isso daqui vai dar o quê? 6 vezes 1 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, daí, isso daqui significa dizer que o produto interno de A com B, a gente sabe que é um número. E, de fato, deu um número. Deu quem? 3 raiz de 2. Isso aqui é o A interno B. Ora, se A interno B é isso, então a gente sabe quem é o produto interno de U por V. É só voltar agora, né? Ó. Quem é o interno de U por V? A gente sabe quanto equivale a norma de A. Tá aqui, ó. Então, a norma de A ao quadrado é 6 ao quadrado, mais o produto interno de A por B, que é 3 raiz de 2. Então, vamos substituir. Eu vou chamar isso aqui de 2 asterisco e eu vou chamar isso aqui de asterisco. Tá? Substituindo 2 asterisco em asterisco, obtemos. O que é que a gente vai obter? A gente vai obter que o interno V é 6 ao quadrado. Tá aqui, ó. A norma de A ao quadrado. Aqui embaixo, em vermelho. Vai ficar em vermelho para vocês. Tá? Mais 3 raiz de 2. E isso é quem? Isso é exatamente 36 mais 3 raiz de 2. Um número.
Um número. Então, acabei de encontrar quem é o interno V. Além disso, a gente ainda não terminou. Eu quero o cosseno, tá? Lembra que eu quero encontrar o cosseno de U interno V. De U por V, o ângulo. Tá? Quero encontrar o ângulo de U por V. Essa é a questão. Tá? Além disso, a gente tem algumas coisas, né? Além disso, a gente sabe que o quê? Que a norma de U é igual à norma de A, pela hipótese do problema, já que U é igual a A, ó, em verde aqui, que vai aparecer em vermelho, ó. Então a norma de U é igual à norma de A. Tá? A gente já sabe disso, que vale 6, que vale 6, que vale 6, tá? E a norma de V é exatamente a norma de quem? A mais B é igual à norma de A mais B. Só que a norma de A mais B, a gente também sabe encontrar. Isso nada mais é do que a raiz de quem? De 37 mais 6 raiz de 2. Por quê? Isso nada mais é do que o produto interno de A mais B por A mais B. Tá? Então, essa continha aqui é simples de fazer. Essa continha aqui está aqui desse lado. Tá? Daqui a pouco eu pergunto para vocês se vocês entendem por que dá isso aqui. Perfeito. Então, com isso em mãos, eu tenho todos os entes, então agora eu posso calcular o cosseno. Então, quem é o cosseno? Então, o cosseno de U por V do ângulo, isso daqui é quem? É, novamente, é U interno V, eu sei quem é o interno V, é 36 mais 3 raiz de 2, tá aqui em cima, ó. Aqui em cima. Então, isso daqui vai dar 36 mais 3 raiz de 2. E eu sei quem é a norma de quem? De U e de V. A norma de U é 6 e a norma de V é esse número aqui, 37 mais 6 raiz de 2. Então vai ficar 6 vezes raiz de 37 mais 6 raiz de 2. Tá? Tá ok? Isso daqui eu posso simplificar. Simplificando, isso aqui vai dar 12. Eu vou botar 3 em evidência. Coloco 3 em evidência aqui. Aí isso aí não precisa. Vocês podem deixar até a questão assim. Mas eu só vou colocar aqui direitinho, porque eu consigo colocar 3 em evidência aqui. E multiplica aqui por baixo. Então, colocando 3 em evidência, dá 12 mais raiz de 2. Tá? E aí eu consigo simplificar com esse 6, vai ficar 2, tá? Então, vai ficar 2 dividido por 2, raiz de 37 mais 6 raiz de 2. Tá? Então, o que é que eu tenho? Então, o que é que isso implica? Isso implica que o ângulo UV é o arco, cujo cosseno é esse número estranho aqui. 12 mais raiz de 2 dividido por 2 raiz de 37 mais 6 raiz de 2. Tá? Então, isso daqui é exatamente a solução do problema. Certo? Só um parêntese para vocês. Quem é isso aqui? Né? Vou botar aqui de azul. Todo mundo sabe calcular quem é a norma. Lembra quem é a norma? A gente definiu quem é a norma. Vamos voltar lá. Tá? Aqui, ó. Quem é a norma de um vetor? É a raiz de A interno A. Essa é a norma do vetor. Então, se eu colocar A mais B aqui, é a raiz do produto interno de A mais B por A mais B. Então, por que eu chego nesse valor estranho aqui? Porque isso daqui nada mais é do que a norma de A mais B, vetor. Isso aqui é quem? É a raiz de A interno B somado por A mais B. Isso aqui, né? Deixa eu aumentar, tá, pessoal? Vou botar aqui de lado, senão não vai caber. Deixa eu botar assim. Quem é isso aqui? Isso daqui é norma de A mais B. Isso é igual a raiz de A mais B interno por A mais B. Tá? E você sabe calcular isso. Isso daqui é quem? É norma de A ao quadrado mais 2 vezes AB, A interno B, mais a norma de B ao quadrado. Por isso que eu consigo exatamente chegar nesse número. 37 mais 6 raiz de 2. Tá?
Isso aí eu vou deixar para vocês calcularem. Quem é a norma de A ao quadrado? É 36. A norma de B ao quadrado é 1, então vou somar. 36 mais 1 dá 37. E o produto interno de AB eu sei quem é. Está aqui em cima. Tá vendo? Isso é 3 raiz de 2. Eu vou multiplicar por 2. Tá? Vou multiplicar por 2. Então isso vai dar 6 raiz de 2. Então é exatamente o que dá aqui. Tá? Eu sei que é rápido, mas vamos lá. Vou abrir 5 minutinhos para dúvidas para a gente partir para a última parte da aula. Tá? Alguém tem dúvida nesse exercício? Eu sei que foi muita informação e vocês têm que dar uma olhada, mas alguém tem alguma dúvida aí que a gente possa discutir rápido agora? Pode falar. Senão a gente vai passar para a base. Não? Então tá. Deem uma olhada com calma e caso tenha dúvida, guarda para a monitoria na próxima quarta ou para discutir com a monitora hoje à noite, tá? Assim que terminar a aula, eu já vou colocar lá no mural. Pronto. Então, agora vamos terminar a última parte da aula. 15 minutinhos para liberar vocês, para vocês descansarem antes da monitoria. Então, vamos para a última parte da aula, que é base ortonormal. O que danado é isso? Tá? Base ortonormal. Observe que aqui eu fiz um exemplo que eu misturei tudo, tá? Ângulo, cosseno, produto interno, norma, tá? Então, esse é um exercício interessante para cair na prova, por exemplo. Fazer isso não é muito interessante, encontrar o produto interno entre dois vetores, como isso aqui, por exemplo. Isso não é algo interessante. Isso é uma conta braçal. Tá? Professor, rapidinho. Beleza. Já. O senhor simplificou tudo por 3, né? Foi. Aqui você está dizendo? Isso. Aí, exatamente. Foi. Ó, beleza. Vou botar aqui em vermelho, tá? De azul. Ó, eu dividi isso daqui, tá? Por 3, né? E aqui por 3. Tá bom? Vai ficar aí para vocês. Tá? Ou coloca 3 em evidência em cima e 3 em evidência embaixo. É isso que eu estou dizendo. Perfeito. Então vamos lá o que é base ortonormal. Vou definir o que é base ortogonal. Certo. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer mais. E coordenadas de uma base. Beleza. Vamos lá. Deixa eu dar tempo. Definição. Definição. Uma base A, B e C de R3 do espaço, tá? É dita, definição 1, tá? É dita ortogonal, é dita base ortogonal, tá, isso aqui é dita base ortogonal, se seus vetores são 2 a 2 ortogonais. Ou seja, o que é ortogonal? Perpendicular. Ortogonais. Isto é, se AB, o produto interno, for 0, AC interno for 0 e CB, ou BC, interno for 0. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Se eu pegar uma base, tá? 2 a 2, eles forem perpendiculares, tá? Perpendiculares, ou seja, o produto interno deles, 2 a 2, forem 0, um número 0, então eles é uma base ortogonal. Agora vamos definir o que é uma base ortonormal. Definição 2, tá? Uma base ABC de R3, tá? É dita base ortonormal. Um é ortogonal e a outra é ortonormal, tá? Não confunda. São duas coisas distintas. Ortonormal. Se por... Olha só, uma base ortogonal é quando eles 2 a 2, o produto interno deles é 0. Ou seja, 2 a 2 eles são ortogonais. Uma base ortonormal é
se ela for ortogonal e ainda adicionar outra coisa. Se for uma base ortogonal, ou seja, 2 a 2 eles são zero, produto interno, e se todos os vetores forem unitários. Isto é, a norma de A é igual à norma de B, é igual à norma de B, que é igual à norma de C, deixa eu diminuir esse C aqui, a norma de C, que é quanto? 1. Então, uma base é ortogonal só quando o produto interno 2 a 2 é zero. Ou seja, os vetores são ortogonais entre si. É o par, né? 2 a 2. E uma base é ortonormal se for ortogonal e ainda tiver uma adição. Todos os vetores são unitários. Ou seja, a norma deles é igual a 1. Tá? Então, um exemplo é a base canônica. Qual é a base canônica? IJK. Exemplo natural disso é o seguinte. A base canônica do R3, ou seja, IJK, JK é base ortonormal. Por quê? Porque I interno J é zero, J interno K é zero, e K interno I é zero. Por que é zero? Porque o cosseno de 90 é zero, então o produto deles vai dar zero. Além disso, a norma de cada um deles, de I, J, K, vale 1. Então, de fato, a base é ortonormal. Tá? Antes de eu falar de um teorema, eu falo esse teorema no fim, se der tempo. Se não, eu vou falar agora e deixo para demonstrar ele na próxima aula. Vou falar no fim, melhor. Vamos falar agora de coordenadas. Então, agora a gente já sabe. A gente já tem a definição de base. Sabe o que é uma base ortogonal e uma base ortonormal. Bem simples. Pego os vetores, dou 3 vetores. Pergunto, essa base é ortonormal ou é ortogonal? Você primeiro vai ter que ver o seguinte. Tenta ver se a norma de cada vetor desse é 1. Se não for, já não pode ser ortonormal. Aí você vai tentar ver se eles 2 a 2, o produto interno é zero. E você sabe calcular o produto interno. Então, calculou o produto interno, 2 a 2. A interno B dá zero, A interno C dá zero e B interno C dá zero. O que você está dizendo é que os vetores são ortogonais, 2 a 2, logo, então, a base é ortogonal. Tá? Fica aí a dica. Então, agora vamos considerar um vetor numa base ortonormal. Tá? O que é isso? Para finalizar a aula. 2.6.7, coordenadas, tá? De um vetor numa base ortonormal. Tá? Ortonormal. Beleza. Vamos considerar uma base, né? E um vetor qualquer. Então, sejam A, B, C, uma base ortonormal, uma base ortonormal, e V, um vetor qualquer. Um vetor qualquer. Essa é a abreviação, tá? De qualquer. Então, podemos escrever, já que A, B e C é uma base, né? Então, podemos escrever V como combinação linear dessa base. O que é isso? Isto é, abreviado, tá? Existem números reais, escalares, existem escalares x, y e z, tais que o V vai ser xa
mais YB mais EC. Isso a gente já sabe desde que começou o curso, né? Algumas aulas atrás. Agora vamos lá, né? Calcular o produto interno. Então, isso aí a gente já sabe, tá ok? Então, vou deixar isso aqui parado, tá? Calculando agora o produto interno. De V por A, B e C. V interno A, V interno B, V interno C. Obtemos, respectivamente, o seguinte, obtemos respectivamente esse sistema aqui, né? X, que é o número, né? O escalar. X vai ser A interno V, né? X vai ser A interno V. Y vai ser B interno V. E Z, o número Z, vai ser C interno V. Tá? Isso é claro para todo mundo? Digam que sim ou que não aí no chat, por favor. Porque isso é verdade. Alguém pode me responder se isso é claro ou não? Porque isso, quando eu pego V interno A, V interno B, V interno C, dá exatamente os coeficientes escalares da minha combinação linear. Observe o seguinte, ó, pessoal. Acho que não é claro para todo mundo isso. Mas observe o que é que eu estou fazendo. Eu estou pegando esse vetor V aqui, ó. Esse cara aqui. Faz o seguinte, pega A interno V. Ou seja, pega A e faz o produto interno com V. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo exatamente o produto interno desse cara aqui por A. Só que eu sei que a base é ortonormal, ou seja, A interno A é 1, porque a norma é 1. Contudo, B interno A, C interno A, isso é 0, porque a base é ortogonal. Então, eles são perpendiculares, ortogonais entre si. Então, por isso, eu concluo essas três igualdades, tá? Basta calcular, aplicar aqui o A, depois aplicar aqui interno B e depois aplicar aqui interno C. Tá? E usar a ortonormalidade da base e a ortogonalidade. Tá bom? Então, a gente tem isso em mãos, tá? Assim, tá? Vamos prosseguir. Assim, se A, B, C é uma base ortonormal, é base ortonormal, então, eu posso escrever V como? V nada mais ser do que o quê? A interno V, que multiplica A. Por quê? Porque A interno V é quem? A gente sabe que isso aqui é X. A gente acabou de fazer aqui, ó. Acabamos de fazer aqui, ó. Então, vamos escrever agora Y. Y é quem? B interno V. E Z é quem? C interno V. Tá? Então, isso é A. Mais. Eita. Mais. B interno V. Isso aqui multiplicado por B. Mais C interno V. C. Tá? Lembrar que isso aqui é exatamente o Y. Isso aqui é exatamente o Z. Tá? Isso aqui é exatamente o Z. Tá bom? Então, eu posso escrever na base que eu dei para vocês. Tá? Então, observação. Deixa eu dar uma observação aqui agora. OBS. Então, o que é que eu estou fazendo aqui em cima? Eu estou escrevendo V na base que eu dei para vocês. E essa é uma forma genérica, e quando eu der os vetores, é só vocês olharem por coordenada. E a gente vai ver daqui a pouquinho essa igualdade em coordenadas também. Tá? Observação. Se A, B e C for uma base qualquer, tá?
um raciocínio análogo nos levará ao sistema. Fazendo a mesma ideia que eu fiz anteriormente, tá? Não vou repetir essas contas. Mas vai chegar ao seguinte sistema. Vai chegar aqui A interno A. Isso daqui multiplicado por X mais A interno B multiplicado por Y mais Y e Z. X, Y e Z são os números, tá, pessoal? A interno C. Isso daqui Z é o AV. A interno V. E assim sucessivamente. Agora vamos B interno A. B interno A, X mais B interno B, Y mais B interno C, Z, isso daqui é o BV. E finalmente o C, deixa eu diminuir isso aqui, o C interno A, X mais o C interno B, Y mais CC, Z, isso aqui é CV, tá? Cuja solução nos fornecerá será as coordenadas V na base A, B e C. Tá? Então, o que eu quero dizer é quem são as coordenadas? As coordenadas é exatamente as soluções desse sistema. Tá? O X, o Y, o Z, tá bom? Será coordenadas de V na base A, B e C. Isso é uma coisa geral, tá? Bem geral. Então, o que é isso aqui em cima, tá? Então, o que eu estou dizendo é que, dado uma base qualquer, eu dou uma base A, B e C formada por 3 vetores, vocês vão ter as coordenadas do vetor. Eu posso pegar um vetor V qualquer e escrever ele em termos da base. Como é que é isso? Olhando esse sisteminha aí que eu escrevi para vocês, tá? Ou seja, o pulo do gato, já o resultado final. Tá? Mas se vocês não quiserem, vocês fazem exatamente o que eu fiz aqui. Pega o vetor, escreve como combinação linear e multiplica esse vetor V por A, por B e por C e encontra quem é X, Y e Z. Tá? É uma outra forma. Para finalizar a aula, vamos agora ver isso em coordenadas. Tá? A gente pode expressar o produto interno em coordenadas. Então, vamos falar um pouquinho disso agora para finalizar. Podemos expressar o produto interno de dois vetores, né? Em termos de suas coordenadas. O que é isso? Eu quero expressar o produto entre A e B, o vetor A e B, em termos de I, J e K, a base canônica, por exemplo. Tá? Então, vamos fazer isso. Dados, é uma continha, né? É fazer o produto interno de A e B colocando na base. Dados, para finalizar, A igual a A1I mais A2J mais A3K e B como sendo B1I mais B2J mais B3K. Eu quero saber quem é A interno B. Tá? Dados isso, temos quem é A interno B. Tá bom? Então, vou expressar A e vou expressar B. Então, quem é A? A é A1I mais A2J mais A3K. Isso aqui é o A. E agora interno B. Quem é B? A gente também sabe. B1I mais B2J mais B3K. Isso aqui é B. Agora eu vou fazer as propriedades de produto interno, né? Então, vou pegar esse cara, multiplicar aqui, ó. Vou pegar esse outro e finalmente o último. Tá? Fazer essa coisa como tá aí. Então, isso aqui vai ficar como? Vai ficar, ó, A1
B1 e interno I. Tá? Lembra que A1, A2 e A3 são números. O I e JK são os vetores. São os vetores unitários. 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Então, isso daí é o primeiro. Aí vai ficar mais A1, B2, IJ, mais A1, B3, IK. Interno K. Agora vamos pro A2, tá? Mesma coisa. Vai ficar mais A2, B1. Eu já vou colocar aqui rápido, tá, pessoal? Só fiz o primeiro para vocês verem. Então, isso daqui, mais A2, B2, vai ficar JJ, interno, e mais A2, B3, JK. Certo? E, finalmente, A3. A3, B1, KI, mais A3, B2, KJ, mais A3, B3, KK. Tá? Só que a gente sabe que IJK é o quê? Uma base ortonormal. Como? IJK é uma base ortonormal. Tá? Ortonormal. Temos que... O que é que a gente tem? A norma de I, de J e de K vale 1. E o produto interno 2A2 vale 0. Ou seja, isso daqui é 0. Isso daqui é 0. Esse outro também é 0. Esse outro também é 0. Aqui também é 0. Aqui também é 0. E aqui fica. Só que a gente sabe que exatamente a norma é 1. Então, esse cara aqui vale 1. Esse cara aqui vale 1. E esse último vale 1. Então, o que é que nos resta? Me resta esse termo, mais esse termo, mais esse termo, mais esse termo. Então, vai ficar assim, né? Então, vai ficar A interno B, nada mais do que quem? É A1, B1, isso tem que ser um número, né? Obviamente. A1, B1, mais A2, B2, mais A3, B3. Tá? Além disso, a gente sabe calcular a norma. Quem é a norma? A norma de A nada mais é do que quem? A interno A. E aí, fazendo a continha, isso nada mais é do que o quê? As entradas ao quadrado. A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais A3 ao quadrado. Ou seja, quando eu der um vetor agora, por exemplo, dou o vetor 1, 2 e 3, e dou o vetor 3, 2 e 1. Então, é fácil de calcular o produto interno. É só multiplicar as entradas. Por exemplo, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, para a gente terminar a aula, se eu dou o vetor A igual a 1, 2 e 3, e B, o vetor 3, 2 e 1, então quem é primeiro A interno B? É fácil. É só o quê? Esse por esse, mais esse multiplicado por esse, mais esse multiplicado por esse. É exatamente o que está aqui. Ó. Então, isso daqui é quem? 1 vezes 3, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 1. Isso é quem? 3, mais 4, mais 3. Isso é 10. Isso aqui é 10. Vou colocar pequenininho aqui. 10. Agora, quem é a norma de A, por exemplo? Norma de A, fácil, né? Norma de A é a raiz das entradas ao quadrado. 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Isso é quem? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. 9 mais 1, 10, com 4, 14. Raiz de 14. E quem é a norma de B? Simples também. É quem? 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Que também dá 14. Tá? Tá bom? Então, isso é um exemplo simples.
Cai na prova isso? Não. Tá? Óbvio que não. Mas para vocês verem como vocês vão ter facilidade para calcular essas normas e esses produtos internos a partir de agora, porque agora vocês conseguem ver isso em termos da base. Ou seja, essas contas todas foi para dizer que o produto interno entre A e B é só cada coordenada multiplicada, e a norma é elevar ao quadrado cada coordenada e tirar a raiz. Somar e tirar a raiz. Tá? E que vocês podem escrever a partir de agora qualquer vetor, tá aqui em cima, em termos de uma base dada dessa forma. Tá? Isso termina a aula. Tem 20 minutos. Eu vou fazer um exercício. Tá? Resolvido aqui. Resolver um exercício para vocês. Para a gente terminar a aula, como prometido. Né? Então, exercício. Vamos resolver o seguinte exercício. Exercício para terminar a aula. E vocês descansam um pouco e vão assistir a monitoria. Ache um vetor unitário na direção e no sentido de A, do vetor A, que eu vou escrever em termos da coordenada, 2i menos 3j mais k. Ou, se vocês quiserem, isso daqui é quem? 2 menos 3 e 1. Tanto faz. Tá? Beleza, solução. Solução é simples. Primeiro, temos que... Quem é a norma de A? A norma de A a gente já sabe calcular. É a raiz das coordenadas elevado ao quadrado somando todo. Então vai ficar 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá? Quando vocês fizerem essas contas, isso vai dar 14. Raiz de 14. Tá? Que é diferente de 1. Isso aqui é diferente de 1. Tá? A gente terminar. Logo, esse vetor A não é unitário. Só seria unitário se fosse 1. A fosse 1. Logo, A não é unitário. Tá? A não é unitário. Nesse caso, eu quero reescrever A como vetor unitário. Não reescrever A. Eu quero encontrar um vetor unitário, né? Eu quero, ache um vetor unitário. Ó. O vetor tem que ter norma 1. Então, vamos começar o seguinte. Ó. Primeira coisa, tem que ter norma 1, direção e sentido de A. Então, vamos procurar logo o vetor de norma 1. Neste caso, o vetor unitário, o vetor pedido, será, eu vou denotar por U, tá? U vai ser igual a 1 sobre quem? A norma de A vezes A. Porque aí sim, o U tem norma 1, tá? O que implica dizer o seguinte, quem é a U, agora em termos de coordenada, é 1 sobre, eu já sei quem é A, a norma de A, raiz de 14, que multiplica o vetor A, que eu já tenho a cara dele. É quem? 2i menos 3j mais k. Tá? Obviamente, A tem norma 1, ou desculpa, U tem norma 1, claramente. A norma de U. Quem é a norma de U? É igual a quem? É 1 sobre a norma de A, isso é um número, multiplicado pela norma de A. E isso daqui é igual a 1. Opa, já tem o meu vetor unitário. Então, esse cara é o candidato. Então, esse cara tem norma 1, tem a mesma direção e sentido do vetor A. Por quê? Porque esse vetor somente está multiplicado por um número positivo. Então, ele não muda de direção, nem de sentido. Tá? Então, esse é o mesmo vetor. Lembra que isso aqui é o vetor quem, pessoal? Esse aqui é o vetor A. Tá? A. Então, eu estou pegando o vetor A e multiplicado por um número. Então, tem o mesmo sentido, mesma direção. E agora o U tem uma propriedade a mais, que A não tem. U é unitário. Tá? Exatamente por essa coisinha que eu deixei aqui, que eu coloquei aqui embaixo. Isso aqui. Então, acabou. Quem é meu vetor U? É exatamente esse rapazinho aqui. Tá? Isso é um exercício simples. E esse sim é um exercício interessante. Pode constar na prova de vocês. Tá?
Então, isso daí a gente termina a aula de hoje. Fica faltando eu falar rapidamente de cálculo deixa eu olhar aqui, produto vetorial, desculpa. Então a gente termina a aula agora, tá, pessoal? Essa é a aula de hoje. Eu vou desligar aqui a gravação e abrir para vocês, caso queiram perguntar alguma coisa.